Achou que não ia ter mais vídeo do Hermetic Caos? Achou errado, otário! Eu sou o Felipe Caselli. Eu sou o Fausto Ramos e esse é o Hermetic Caos. Ah, agora foi. Outro dia surgiu um assunto aí sobre ordens ocultistas, se era necessário, se era válido ou não ingressar em uma ordem ocultista, se isso é necessário para seguir o caminho. Você já entrou em alguma ordem, cara? Eu entrei em algumas. Algumas? E já saí também. Curioso que se você assistiu aquele nosso vídeo fazendo recomendações bibliográficas, a gente recomendou esse livro aqui. Onde Vivem os Demônios, Tudo que Você Deseja Saber sobre Magia, do Frater Udê. Frater Udê é um grande nome da magia do caos. E uma das perguntas, esse aqui é um livro de perguntas, várias Sim. perguntas foram enviadas para ele, a gente explicou lá direitinho, depois você assiste outro vídeo. E uma das perguntas que enviam para o Frater Udê responder é a seguinte pergunta: devo entrar para uma ordem magística? Essa é a pergunta que a gente também vai tentar responder hoje. Quais poderiam ser as vantagens e desvantagens de fazer parte de uma ordem magística? Eu vou ser sincero, assumir que eu nunca fiz parte de nenhuma, ainda. Ainda não fiz parte de nenhuma. Mas, como todo bom pesquisador, também já me interessei em saber o que poderia ter com isso. Procurei um lado, procurei o outro. E eu falo melhor a respeito disso depois. Você que está falando que tem vontade de, eventualmente, talvez, fazer parte de uma ordem. O que te levaria a fazer parte de uma ordem? Bom, me levaria a fazer parte de uma ordem se eu soubesse que participando de uma ordem eu teria alguma coisa diferente na minha experiência do que eu já teria sozinho. Então, às vezes, caminhando sozinho, a gente se acha muito autossuficiente. A gente se acha muito, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como eu estou fazendo, eu sei que resultados eu estou atingindo. Mas talvez tendo alguém do lado, uma ordem, talvez eu poderia ser o espaço em que eu encontraria e falaria, poxa, alguém vai me dizer que talvez isso que eu achava que entendia eu não entendi tão bem. Talvez isso que eu achava que eu estava fazendo muito bem feito tem um jeito muito melhor de fazer. E eu só aprendo isso convivendo com alguém. É uma coisa que eu acho que talvez poderia ser interessante participar de uma ordem. O que você diz sobre isso? Cara, eu poderia até continuar te fazendo outras perguntas, mas isso a gente faz ao longo do programa. Uhum. Mas uma das coisas, assim, que eu tenho uma experiência direta a respeito disso, dentro de uma ordem, você vai ver pessoas que estão em níveis mais iniciais de uma ordem e que têm muito mais conhecimento do que pessoas que estão em níveis mais avançados. Oxi. Sabe, assim, o mais interessante a respeito da escalada dentro de uma ordem é que, para quem está de fora, e isso eu falo da época que eu estava de fora e era a impressão que eu tinha, parecia que de alguma maneira, quando você ia subindo de grau numa ordem, de alguma maneira aquele grau que você ia atingindo, que você ia alcançando, te dava era a expressão do resultado que você conseguiu, da conquista que você obteve, tanto no tocante a conhecimento, quanto no tocante à habilidade mágica. Sim. E a prática me mostrou que isso não é necessariamente verdade. Ixi. Sabe? Muito pelo contrário. Em alguns lugares nos quais eu frequentei, pessoas que estavam... eu não vou generalizar, estou falando de situações pontuais. Sim. Algumas pessoas que estavam em posições de muita importância, que estavam em posições avançadas dentro da estrutura do rolê, não tinham lá tanto conhecimento, não tinham lá tanta habilidade magística, não eram as pessoas que eu acreditava que elas deveriam ser ao ostentar aquele título. Sim. Sacou? Então o Tímido acabava sendo muito mais emblemático do que realmente uma conquista, como se fosse a pessoa ascendendo numa jornada de conhecimento e de experiência, mas acabava que virava mais um papel que entregava pro cara e falava, agora você é grau tal. E até mais do que isso, assim, o que acontece em certas ordens, pelo menos as que eu frequentei,
é que os cargos, os graus aos quais as pessoas alcançavam, atribuíam a elas cargos hierárquicos dentro da ordem. Então, dentro da estrutura hierárquica da ordem, a pessoa de alguma forma ocupava um cargo que dava a ela uma série de responsabilidades, mas muito mais responsabilidades burocráticas do que necessariamente um reconhecimento pela capacidade magística, pelo sucesso, pelo potencial da pessoa. Sabe? Pois é, eu comentei minha resposta da perspectiva de alguém que não fez parte ainda de uma ordem. Tipo assim, o que eu imagino que poderia haver de benefício? Encontrar pessoas com experiências diferenciadas, não, até no sentido de alguém que experienciou mais profundamente alguma coisa do que outra, quanto experiências diferenciadas de pessoas que experienciaram coisas diferentes dentro do mesmo nicho, dentro do mesmo lugar comum magístico. Mas você não já encontrou essas pessoas fora de ordens? Sim. Não dá pra ter esse tipo de experiência fora das ordens? Com certeza dá pra ter esse tipo de experiência fora das ordens. E aí, como é que fica, então, essa... Porque essa foi uma percepção que eu tive também, assim, de que muitas vezes os grupos com os quais eu me juntei e que não eram ordens formalmente instituídas me proporcionaram experiências, às vezes, mais intensas, mais interessantes. Tem uma exceção apenas de uma ordem que eu fiz parte. Não é bem... ordem, não sei, eu não vou falar disso agora não, mas tem uma exceção. Mas na enorme, o resto da maioria dos casos, grupos que eu conheci, que eu encontrei, que eu frequentei, que não eram ordens formalmente instituídas, me proporcionaram experiências muito mais intensas e gratificantes do que as que eu tive dentro de ordens. Sim, eu tenho essa experiência de ter tido muitas experiências boas com pessoas com quem eu congreguei que também não eram parte de nenhuma ordem. E foram também experiências mais valiosas que eu tive em grupo, em experiência com outras pessoas. Mas, realmente, para quem ainda não entrou como eu, é difícil ter esse parâmetro de comparação, tipo, de ter feito parte, de não ter feito parte. Eu tenho muitas coisas que, na verdade, eu tenho que assumir. Eu sempre fui muito resistente a fazer partes de ordens magísticas, esotéricas, porque eu sinto que eu tinha um preconceito. Preconceito é claro, porque eu nunca tive experiência de estar lá dentro. Da ideia justamente de que os graus, esses títulos seriam mais uma coisa que serviria ao ego da pessoa que está ali dentro do que a uma habilidade ou uma autoridade naquele sentido, não só da pessoa ter propriedade, mas das outras pessoas recorrerem a ela como alguém que entende que é confiável para se falar daquele assunto. Então eu tinha muito essa coisa também anárquica na minha juventude, de ser meio contra hierarquias que eu não concordava. Então eu sempre fugi de participar de qualquer ordem, qualquer coisa que me chamavam. Eu ia uma vez num encontro, ia uma segunda vez, e alguém já falava de você vai se filiar, e eu, tchau. Uma parada meio assim. Sempre fugi desse tipo de compromisso. Até mesmo por ter, às vezes, lugares que eu achava interessante o que acontecia ali dentro, e que eu falava, cara, é um lugar muito bacana, talvez eu gostaria de fazer parte disso, mas eu não sei se eu me confio para ter compromisso com esse lugar. Então essa via de mão dupla de eu tenho que me comprometer com aquele trabalho, me comprometer com os signos daquele lugar, me comprometer com o simbolismo que aquelas pessoas adotam para aquela prática, e eu às vezes me senti perdendo um pouco aí para minha própria identidade. Talvez é por isso que eu estou no caos. Não, é por isso que eu estou no caos, eu tenho certeza. Tem duas coisas que eu queria falar, porque essa sua fala me deu vontade de apresentar o outro lado da moeda. Né? Porque assim, então não tem nada para se aproveitar dentro de uma ordem? Tem. E uma das primeiras coisas é quando você contrapõe estar numa ordem ou estar sozinho. Porque quando você não tem uma ordem, mas você ainda tem um grupo de pessoas, de amigos que se reúnem com o objetivo de estudar e praticar, você ainda colhe benefícios semelhantes. E isso é o que serve para mim. Eu não sei se vocês vão conseguir corroborar isso na experiência de vocês. Mas na minha experiência, dentro dessa perspectiva da dificuldade da disciplina, da dificuldade de se comprometer com o trabalho, a minha experiência é a seguinte: muitas vezes o compromisso que você assume com os outros é mais poderoso do que o compromisso que você assume com você mesmo.
Então, se você tem um determinado grupo, ou se você faz parte de uma determinada ordem, que você sabe que tal dia, toda semana, você tem que estar lá a partir de tal hora, o que vai acontecer? Chega naquele dia, naquela hora, você fala assim, pô, tem que estar lá, é meu compromisso, as pessoas estão me esperando, as pessoas estão me aguardando lá. Né? Se você ainda ocupa um cargo dentro da estrutura ritualística do rolê, você ainda tem que falar, poxa, se eu não for, aquele espaço vai ficar vago e eu não posso faltar. Sim. Então você meio que se obriga pelo compromisso que você assume com os outros, sacou? Quando você tá sozinho, hoje tinha que fazer tal coisa. Bicho, mas pô, tô tão cansado, preguiça do cacete. Acho que não vou fazer não, deixa pra amanhã, aí deixa pra depois. Aí você fode a porra toda. Eu tenho que fazer um leve comentário a respeito disso, que é... Isso também tem muita relação com como você pessoalmente lida com o compromisso que você tem com os outros. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas em fora que não tem esse senso de compromisso, de tipo, poxa, se eu não for, eu vou fazer falta. Tem muitas pessoas que também tem essa coisa meio de tipo assim, se eu não for também, então... Mas a pessoa que não consegue ter compromisso com o outro, com ela mesma aí, que ela não vai ter. Com certeza. Entendeu? Então é muito mais fácil. Eu acho que o compromisso, não sei. Eu não sei. Eu não consigo ver. Talvez exista, talvez algum de vocês é esse tipo de gente que tem compromisso consigo mesmo, mas o outro que se foda, eu não sei. Eu não funciono assim. Bota fé. Eu consigo ter compromisso comigo mesmo, mas quando eu tenho compromisso com o outro, cara, não é que tem uma força diferente, mas tem um peso diferente pra mim. Entende? Não é que eu sinto que eu me comprometo mais porque eu estou fazendo parte de um grupo, mas é porque eu me sinto mais responsável. É uma questão de responsabilidade mesmo. Eu prefiro falhar no compromisso comigo mesmo do que falhar no compromisso com outros, que esse é o meu parâmetro. É disso que eu tô falando. Não é que eu tenho dificuldade de ter compromisso com as coisas que eu faço pra mim. Eu consigo ter disciplina. Mas se alguma coisa compromete um grupo e compromete algo individual, pessoal meu, eu vou priorizar o que é do grupo. Eu queria poder fazer tal coisa, mas não vou poder porque eu vou ter que cuidar de uma outra responsabilidade minha, eu cuido dessa responsabilidade, eu que me foda. Era nesse sentido mesmo que eu tava querendo falar. E outra coisa que aí o Frater D fala no livro que eu tava citando no começo do vídeo, que é o lance da egrégora, né? Sim. Se tem uma coisa boa... Porque assim, tem muitas ordens que as pessoas acham que são ordens esotéricas, que são ordens místicas, magísticas, e que na verdade não oferecem assim um treinamento mágico tão eficiente, né? Não são lugares que servem necessariamente para desfazer certas noções equivocadas que as pessoas têm de magia, ou às vezes nem tematizam a magia ou ensinam uma coisa meio enviesada. Eu não quero entrar em detalhes específicos, eu não quero falar mal de ninguém. Vocês estão sentindo que ele tem uma experiência, assim, profunda com isso. A carga da fala dele, essas pausas, assim, tipo, vem os flashes de memória na cabeça. Deixa eu explicar. Dele. É porque eu tô tentando falar de algumas coisas que eu tive como experiência pessoal, sem denunciar de quem que eu tô falando. Porque isso é uma coisa que eu realmente não gostaria de compartilhar por agora, assim. Vai vir nos comentários, quais foram os ordens que você participou? Não, esquece isso, deixa pra lá. Deixa pra lá, né? Então, mas aí assim, quando você tá lá dentro, aquela egrégora, pra quem não sabe o que é egrégora, é uma espécie de consciência coletiva da ordem que forma um tipo de identidade do grupo e acaba sendo uma força de proteção para todos que fazem parte daquilo ali. Isso de fato é muito doido, assim. Eu tenho uma coisa inclusive para contar. Estava uma vez sofrendo uma espécie de um ataque mágico e estava fazendo os meus trabalhos de proteção, mas naquele dia eu precisava ir na reunião dessa ordem da qual eu fazia parte. E eu estava lá dentro do templo, no meio do ritual. Escutei uma voz no meu ouvido, falando assim: fica tranquilo que aqui dentro ninguém consegue te alcançar. Aqui você está protegido. E eu acho que esse é um dos maiores benefícios de você fazer parte de uma coisa dessa.
porque isso é real, isso dá para perceber. Assim, você tem como fazer trabalhos mágicos para conseguir perceber a egrégora de uma determinada instituição. E essa egrégora acaba servindo como uma espécie de combustível também para o seu trabalho mágico, no sentido de uma pulsão que te dá mais força nesse trabalho mágico, eu imagino. Eu já fiz parte de egrégoras, não de ordens. Já fiz parte de coletivos que tinham egrégora. Até é curioso comentar essas coisas. Tinha um grupo que eu fazia parte que eram de pessoas que conversavam e conheciam e trocavam conhecimento. E a gente descobriu uma espécie de comunicação de dentro da própria egrégora. Acontecia, por exemplo, a gente escutava o mesmo canto de pássaro, mesmo que esse pássaro não estivesse fisicamente presente onde a gente estava. Eu lembro que uma vez a gente estava conversando em grupo, por chat, por coisas, e de repente eu falei, gente, eu escutei um barulho de um pássaro. Depois o outro escutou o mesmo barulho do pássaro, o outro escutou o mesmo barulho de pássaro, e a gente fez áudio tentando simular o barulho do pássaro, era o mesmo barulho do pássaro. E é como se ele tivesse visitado cada um de nós num momento específico, para mostrar que a egrégora estava sintonizada em harmonia. Era a cabala da Fênix. Tipo isso. E era muito, muito interessante, cara, porque quando você monta um grupo e começa a trabalhar a egrégora desse grupo, fica uma coisa muito personalizada a partir do que aquelas pessoas estão tentando trazer pro grupo e todas elas compartilham. É diferente às vezes de uma ordem que já tem uma estrutura pronta e é você que tem que se apertar ali e se adequar naquela estrutura simbólica. Quando você tem um grupo de amigos, vocês constroem a estrutura simbólica a partir daquilo que vocês têm de comum. Isso ganha uma força muito grande. Inclusive, meu abraço, desse grupo eu posso falar, é meu primeiro grupo de trabalho e estudo magístico de 18 anos atrás. Meu abraço fica aí pro Mauro, pro Edgar, pro Thiago, pro Rubinho, pro Anderson, a Alcateia dos Andarilhos da Noite Escura. Esse foi foda. Belíssima introdução pra minha vida mágica. Alcateia dos Lobos... Alcateia dos Andarilhos da Noite Escura era o nome do grupo. Maneiro, gostei do nome. Gostei. Não vou mandar beijinho, não vou mandar abraço pra ninguém. E aí você falou do negócio da Ordem do Caos, e a IoT, velho? E a IoT? Já teve alguma experiência com a IoT, com alguém da IoT? Já encontrou com o pessoal? Já, inclusive eu recebi instruções de pessoas que eram ex-membros da IoT. Eu conheci membros da IoT Portugal, pela internet, alguns. E eles tinham comunicação com alguns ex-membros daqui, que eu também não quero mencionar o nome de ninguém. Mas... inclusive o interessante é isso. Eu descobri que eu estava, mais tarde na minha vida mágica, que eu estava sendo instruído por pessoas que faziam parte da IoT sem eu saber que elas faziam parte da IoT. Esse aqui é um lance meio assim, nebuloso sobre a minha iniciação. Tanto que eu falo muito pouco sobre isso. Cara, eu acho que tem que ter certa delicadeza para se referir a IoT. Porque é um pacto, tem um pacto que eles chamam, né? O pacto mágico deles. Eu acho que eles chamam de pacto porque se chamar de ordem fica engraçadão, né? A Ordem do Caos. A Ordem do Caos Porque o rolê deles é um rolê de meio de ordem. Assim, eu confesso pra vocês que eu nunca tive nenhuma aproximação com ninguém da IoT. A pessoa mais próxima da IoT que eu conheço é o Z, que a gente entrevistou aqui e que foi membro da IoT, e ele fala um pouco sobre isso. Então, se você quiser saber o posicionamento do Z a respeito da IoT, volte aí nos nossos vídeos antigos, procure o vídeo que a gente entrevistou o Z, você vai ver aí. Agora, fora esse contato com o Z, eu nunca tive contato com IoT, nunca... Agora, o que eu sei é que você tem o Liber.nu, do Peter Carroll. O Liber.nu, ele é um livro de instruções, de exercícios, e esses exercícios são apresentados meio que em graus, né? No grau 1 você tem esses exercícios, no grau 2 você tem esses exercícios, no grau 3. E esse livro serve meio como um manual de estudos para o pessoal da IoT.
Então, na verdade, é como se a IoT, pelo menos para quem vê de fora, posso estar equivocado. Se você é da IoT e acha que eu estou equivocado, deixa o seu comentário e por favor, me corrija. Mas a IoT me parece ser, então, uma estrutura de uma espécie de ordem, cujo programa é realizar esses exercícios e atingir esses graus do Libernu. Então é extremamente semelhante a qualquer outra ordem. Tem um lance muito de estruturar uma praxis mágica do caos, até mesmo para a formação de Nexions. Acho que o grande lance da IoT é... Formação do quê? Formação de Nexions, que são núcleos de praticantes. Sim, o que eu estou comentando é um manual até mesmo para práticas coletivas, práticas do que se fazer juntos, como se fazer juntos. Eu lembro que eu já vi fóruns, na época me mostraram fóruns da IoT, e era uma coisa muito assim, da galera trocando receitas mágicas, tipo, eu fiz tal coisa assim, assim, assado, e funcionou de tal jeito. Eu fiz tal coisa assim, assim, assado, e funcionou de tal jeito. E não era uma coisa para todo mundo dar um alfinetada no outro e falar, não, você está fazendo errado. Era mais um lugar comum para eles poderem trocar experiências, trocar ideias. Isso é interessante porque, assim, uma das coisas que mais me afastou de ordens foi justamente o contato com pessoas que permitiam que a quantidade de informação, que aí é diferente de conhecimento, de sabedoria, né, principalmente, a quantidade de informação que a pessoa detinha nas mãos dela fazia com que ela acreditasse que ela estava num nível ontologicamente superior aos outros. Como assim? Olha, por que eu alcancei esse grau e por que eu tenho essa quantidade de informações, por que eu fiz tal e tal exercício de forma bem sucedida, eu sou uma pessoa melhor. Sacou? Isso faz com que as pessoas se tornem arrogantes, isso faz com que as pessoas se tornem prepotentes. E quando você tem uma pessoa que está num lugar de liderança, você tem uma pessoa que está num lugar em que ela deveria ser chamada de mestre, e essa pessoa que às vezes até gosta de ser chamada de mestre, você percebe que ela é arrogante, que ela é prepotente, que ela tem esses mesmos defeitinhos escrotos que nós, pobres mortais, também temos. Eu, particularmente, costumo perder o meu respeito. E quando eu perco o respeito para uma pessoa que está num lugar de liderança, eu não consigo mais fazer parte daquele... Você não consegue reconhecer a autoridade dela. Eu não consigo reconhecer não só a autoridade dela, mas eu não consigo reconhecer a autoridade ou a eficiência da egrégora. Eu não me sinto mais à vontade naquele lugar. Por isso que eu saio. Digno. Só tem um lugar que eu saí que eu não gostaria de ter saído, mas eu saí por circunstâncias também que foram bem maiores do que eu. De resto, bicho... Agora eu tô entendendo de que você tá falando. Agora eu sei quem que é. Agora eu saquei qual que é a sessão. E que vocês não vão saber! Ha! Mas teve um lugar que eu frequentei que as pessoas que estão em lugares de liderança são pessoas que eu amo muito e que chamo de mestre assim, sem o menor pudor e sem a menor resistência. E são meus mestres mesmo. Em resumo, pessoal, participar de uma ordem pode ter vantagens, podem ter desvantagens. Você pode se encantar com o lugar e com as pessoas, ou se encantar com a estrutura e se desencantar com o lugar e com as pessoas. Você pode ter experiências próximas do que é fazer parte de uma ordem, fazendo parte de um grupo de amigos, de um coletivo. Ou você pode tacar tudo pro ar e falar, não, vou cuidar de mim mesmo sozinho, vou praticar lá no meu quarto e... A grande pergunta, e que é mais relevante, é necessário entrar para uma ordem para você conseguir desenvolvimento mágico? O nosso posicionamento é de que necessário não é. Você obtém os mesmos resultados extremamente semelhantes, fazendo parte de um grupo de amigos ou até mesmo praticando sozinho, principalmente por causa do seguinte: até algum tempo atrás, para você conquistar, para você conseguir, para você alcançar determinadas informações, determinados conhecimentos, você precisava estar dentro de ordens, porque esses conhecimentos não estavam disponíveis. Eram meio que propriedade dessas ordens e você não achava eles por aí. Você só achava se você entrasse, fizesse parte. Aí lá dentro você entrava em contato com essas informações, com esses conhecimentos. Esse castelo de cartas começou a desmoronar quando o Crowley começou a publicar todos os rituais da Golden Dawn na revista Equinox,
né? Quer dizer, revelou para o mundo todos os conhecimentos ocultos que a Golden Dawn tinha acumulado de uma série de tradições e montaram aquela coxa de retalhos que é a Golden Dawn, que funciona, é uma coxa de retalhos absolutamente funcional. Se você está no rolê da magia do caos, você sabe que coxas de retalhos aqui são muito bem-vindas. Tá tudo disponível, sabe? Você encontra as paradas em todo lugar, tá tudo disponível, entendeu? Conhecimento do universo tá na palma da nossa mão. Então, é necessário entrar para uma ordem? Não. Você pode? Pode. Tem benefícios? Eventualmente pode ter benefícios, sim. Né? Pode ser útil? Pode. Mas isso é conversa pra gente continuar no próximo vídeo. Ou não. Abraço. Até mais. Ah, espera. Não saia daí ainda. Deixa o seu like, se inscreve no canal, por favor, se você ainda não é inscrito. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha nos outros vídeos. E deixa um comentário aí na caixa dos comentários, ó. Fala, não deixa só o likezinho, ou se você eventualmente quiser deixar o dislike, bom, acontece. Mas comenta aqui embaixo, fala o que você mais gostou, o que você não gostou, do que a gente não falou, alguma informação errada ou equivocada que a gente eventualmente pode ter oferecido. Se você achar que está equivocado, vamos discutir aqui embaixo. E eventualmente as pessoas vêm falar, isso está equivocado, né? Às vezes a pessoa que me diz que eu estou equivocado está equivocada, mas não é problema. Então é isso, deixa o like, se inscreve aí, caralho, vai, é isso. Até. Acho que você tem experiências também assim Só um instantinho. Se eu soltar acesso no meio do vídeo. Essa vai para cenas pós-créditos. Certeza. Caracas.